Num ambiente hostil de constantes prisões de cristãos pelo Partido Comunista, ela desiste de seu dever por medo e covardia. Num momento tão decisivo, eu deveria ter trabalhado com os irmãos para lidar com as consequências. Mas decidi salvar a minha pele, desisti do meu dever e me tornei uma desertora. Por causa disso, ela sente muito remorso. Se eu não tivesse insistido em deixar a região, se tivesse sido capaz de cumprir meu dever quando foi necessário, lidando com as consequências com os outros, teria sido melhor. Essa experiência se torna algo do qual ela não suporta se lembrar. Era como se isso estivesse marcado no meu coração e não fosse embora. Pensar nisso era doloroso e eu me sentia culpada. Em agosto de 2015, eu me mudei com minha família para Xinjiang. Eu ouvi que o Partido Comunista mantinha um controle e uma vigilância rígidos, alegando que era para impedir tumultos dos uigures. O ambiente era perigoso. Quando chegamos em Xinjiang, a atmosfera estava ainda mais tensa do que eu tinha imaginado. Havia polícia por toda parte. Para ir ao supermercado, tínhamos que passar pela segurança com revista do corpo inteiro. Quando pegávamos um ônibus, havia patrulhas com policiais armados nas paradas. Tudo isso me deixou muito nervosa. Já enfrentamos prisão e perseguição pelo Partido Comunista. O controle e a vigilância eram muito rígidos aqui e me deixavam muito tensa, como se ocorresse perigo a qualquer momento. Por volta de outubro, eu soube que 2 irmãs foram presas e condenadas a 10 anos por entregarem livros das palavras de Deus. Nossa, 10 anos? Sim, também fiquei muito chocada ao ouvir isso. Elas não eram líderes, mas pegaram 10 anos só por entregarem livros das palavras de Deus. Eu era responsável pelo trabalho da igreja. Se eu fosse presa, eu pegaria uns 10 anos. Na época, imagens de irmãos sendo torturados na prisão dominavam minha mente. Eu estava com muito medo. Eu temia me arrepender de ter nascido se fosse presa e torturada. Fiquei ainda mais assustada e não pensei mais nisso. Mas também ouvi a comunicação de alguns irmãos de como dependeram de Deus e confiaram nele para cumprir o dever nesse ambiente. E vi seu governo onipotente e senti seu cuidado e proteção. Isso me encorajou e me deu a fé para passar pela situação. Em fevereiro de 2016, eu soube que o Anbin, uma pessoa maligna numa igreja pela qual eu era responsável, sempre criticava os líderes, interrompendo a vida de igreja. Se não for resolvido logo, isso impactará a entrada na vida dos irmãos. Impactará. Alguns obreiros e eu discutimos isso e decidimos que eu viajaria até essa igreja para tratar do problema. Mas eu estava com medo. As irmãs que receberam uma pena de 10 anos foram presas naquela igreja. O Partido Comunista até reuniu os aldeões para anunciar a sentença das 2 irmãs, intimidando os residentes a não crerem em Deus. Era um ambiente muito perigoso. Eu não sabia se seria presa se eu fosse lá. Eu inventei muitas desculpas para não ir. Mas então vi que minha parceira, a irmã Tinkin, estava pronta e disposta a ir. E eu fiquei envergonhada. Tinkin era crente havia pouco tempo e treinava como líder. Havia tantos problemas naquela igreja e não era um ambiente bom. Senti-me mal pelo fato de ela ir. Então eu disse, talvez seja melhor eu ir. Quando cheguei lá, vi que o Anbin não conseguia comunicar o entendimento das palavras de Deus. E também que ele sempre criticava os líderes, interrompendo a vida de igreja. Falei disso com a pregadora e decidimos primeiro isolar esse malfeitor e comunicar a verdade com os outros para ajudá-los a ter discernimento para impedir interrupções futuras. Aí poderíamos treinar a irmã Zontinho mais rápido para assumir o trabalho da igreja. Mas resolver totalmente os problemas daquela igreja levaria bastante tempo. Cerca de metade
dos irmãos da igreja foram presos por tanto quanto mais tempo eu ficasse ali, mais perigoso seria para mim. Já que decidimos como resolver o problema, achei que poderia deixar o pregador assumir a partir daí. Às pressas, repassei as tarefas remanescentes e voltei para casa. O problema foi resolvido assim? Não. Mais tarde, a pregadora relatou que aquele malfeitor ficava cada vez mais descarado, formando uma facção na igreja para atacar os líderes, interrompendo seriamente a vida de igreja. Então, eu comuniquei à pregadora algumas soluções para o caso, mas ainda assim o problema não foi resolvido. Eu me senti um pouco culpada. Lidar com confusões na igreja era responsabilidade minha, mas não queria ficar ali por temer ser presa. Isso não era certo. Mas eu também me lembrei de uma irmã que quase tinha sido presa quando pegou um trem para participar de uma reunião. E se eu pegasse um trem e eventualmente o mesmo acontecesse comigo? Pensei que, como líder, eu não poderia fazer meu trabalho sem que minha segurança estivesse garantida. Assim, fiquei empurrando os problemas daquela igreja para cima da pregadora. Mas já que as capacidades dela eram limitadas, os problemas da igreja permaneceram sem solução. Em setembro de 2016, recebi uma carta que dizia que 4 irmãos daquela igreja foram presos por entregarem livros das palavras de Deus. E Zontin foi brutalmente espancada. Alguns dias depois, veio outra carta, que dizia que a polícia a tinha espancado até a morte. Essa notícia me pegou totalmente de surpresa. Eu não conseguia aceitar isso. Eu sabia que os métodos de tortura do Partido Comunista eram impiedosos, mas eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse ser espancada até a morte. Isso era aterrorizante. O ar em minha volta congelou e eu não consegui segurar as lágrimas. Quanto mais pensava nisso, mais agitada ficava e me perguntava como isso pôde acontecer. Eu já sabia que um malfeitor perturbava aquela igreja e que seus membros não podiam ter uma vida de igreja decente. Eu era uma líder de igreja, mas eu não tinha resolvido o problema totalmente por medo de ser presa. Se eu assumisse mais responsabilidade ou emitisse diretrizes nos bastidores e resolvesse os problemas, lembrando os irmãos de estar mais atentos à sua segurança, talvez Zontin não fosse espancada até a morte. Sua morte me lançou num estado de culpa intensa. E eu fiquei aterrorizada. Senti que esse era um ambiente muito opressivo. Era como se nuvens escuras pesassem sobre mim. Mas eu sabia que, no momento decisivo, eu não podia fugir. Então, corri para ajudar a pregadora a lidar com as consequências. Mas as condições naquela igreja ainda não estavam totalmente resolvidas. E eu soube que uma irmã com a qual eu trabalhei recentemente também foi presa. E que a polícia descobriu algumas coisas sobre os principais líderes da nossa igreja. Eu tive contato frequente com esses irmãos. Se a polícia analisasse as gravações de monitoramento, eu temia ser presa a qualquer momento. Se eu fosse presa e condenada à prisão, eu não sabia se sairia viva dali. Eu poderia até sofrer o mesmo fim de Zontin, espancada até a morte pela polícia. Quando eu pensei nisso, eu me assustei ainda mais e não quis continuar com o dever, não quis mais ficar ali. Então, já que eu nunca lidei com esse estado e eu não resolvi o problema do malfeitor, que perturbou a igreja por vários meses, acabei sendo dispensada. Depois disso, assumi um trabalho baseado em textos na igreja, mas ainda achava que isso era perigoso. Eu temia ser presa a qualquer hora e queria cumprir um dever na minha cidade. Os irmãos comungaram comigo, esperando que num momento tão decisivo eu ficasse e os ajudasse a lidar com as consequências.
Mas eu estava tomada de medo e não quis ouvi-los urgindo-me a ficar. Assim, acabei indo embora. Em abril de 2017, por causa da minha conduta, a igreja me suspendeu das reuniões e me isolou para a reflexão. Não consegui conter as lágrimas quando eu fiquei sabendo disso. Mas já que eu abandonei meu dever e me tornei desertora num momento decisivo, eu sabia que meu isolamento era a justiça de Deus. Eu estava disposta a me submeter. Um dia em meus devocionais li isto nas palavras de Deus. Se você exerce um papel importante na propagação do Evangelho e abandona seu posto sem a permissão de Deus, não existe transgressão maior. Isso não conta como um ato de traição a Deus? Na opinião de vocês, como Deus deveria tratar os desertores? Deveria deixá-los de lado. Isso é ser ignorado, abandonado para fazer o que quiser. Se as pessoas que são deixadas de lado sentem remorso, é possível que Deus veja que a atitude delas é penitente e as queira de volta. Mas em relação àquelas que desertam seu dever e somente em relação a essas pessoas, Deus não tem essa atitude. Como Deus trata tais pessoas? Deus não as salva. Deus as rejeita. Isso é totalmente correto. Pessoas que cumprem um dever importante foram comissionadas por Deus. E se elas desertam seu posto, então não importa quão bem tenham se saído antes ou se saiam depois, para Deus, elas são pessoas que traem a Deus. E elas não poderão mais cumprir um dever. Deus desdenha extremamente pessoas que desertam seu dever. Ou o tratam como uma brincadeira a miríade de comportamentos, ações e manifestações de traição contra Deus. Pois em meio aos vários contextos, pessoas, assuntos e coisas arranjados por Deus, essas pessoas exercem o papel de impedir, prejudicar, atrasar, interromper ou afetar o progresso da obra de Deus. E por essa razão, como Deus se sente e reage em relação a desertores e pessoas que traem a Deus? Qual é a atitude que Deus tem? Nada além de desdém e ódio. Ele sente pena? Não. Ele jamais sentiria pena. Algumas pessoas dizem: Deus não é amor? Deus não ama tais pessoas. Essas pessoas não são dignas de amor. Se você as ama, então seu amor é tolo. E porque as ama, não significa que Deus as ame. Você pode prezá-las, mas Deus não as preza. Pois em tais pessoas não há nada que seja digno de ser prezado. E assim, Deus abandona tais pessoas resolutamente e não lhes dá segundas chances. Isso é sensato? Além de sensato, isso é, acima de tudo, um aspecto do caráter de Deus e é também a verdade. Amém. 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 O julgamento e a revelação das palavras de Deus foram dolorosos. Zontin foi espancada até a morte e minha parceira foi presa. Num momento tão importante, eu deveria ter trabalhado com os irmãos para lidar com as consequências. Mas eu simplesmente fugi. Qualquer pessoa com um pingo de consciência não faria isso. Eu não conseguia me perdoar por fazer uma coisa desse tipo. Eu costumava acreditar que, não importasse o erro que eu cometesse, Deus teria misericórdia de mim, contanto que eu me arrependesse diante dele. Mas então percebi que isso só era minha imaginação. Deus diz que ele desiste daqueles que desistem de seu dever e lhe dão as costas, e que ele não lhes dará outra chance. Lendo as palavras de Deus, descobri que há princípios para a sua misericórdia. Deus não perdoa nem concede misericórdia a qualquer um por qualquer ofensa.
Deus também é justo e não tolera ofensa. Desde o momento da minha fuga, eu sentia que Deus já tinha desistido de mim. Eu não tinha nenhuma paz de espírito. Eu estava cheia de remorso. Não faço ideia de quantas vezes eu orei, de quantas lágrimas derramei. Não importava se Deus me abandonasse, eu estava pronta para prestar serviço a Ele para quitar minha dívida. Não importava como Ele me tratasse. Isso seria muito justo. Não me queixaria nem se Ele me mandasse para o inferno, pois o que eu fiz foi tão ofensivo e tão doloroso para Deus. Eu fui uma crente. Por todos esses anos, tinha feito alguns sacrifícios e eu queria buscar a salvação. Mas nunca imaginei que, quando confrontada com prisão pelo partido, eu cobiçaria a vida, abandonaria meu dever e trairia a Deus, cometendo uma transgressão grave. Refletir sobre isso me deixou péssima e desesperada. Não consegui parar de chorar. Fui tomada de culpa e arrependimento. Se eu não tivesse insistido em deixar a região, se tivesse sido capaz de cumprir meu dever quando foi necessário, lidando com as consequências com os outros, isso seria melhor. Eu não estaria vivendo em tamanha miséria e desespero. Não era esse o resultado que eu desejava. Mas àquela altura, era tarde demais. Eu mesma criei aquela situação. Eu me odiei por ser vil e egoísta. Alguém como eu não merecia a tolerância e misericórdia de Deus. Achei que, já que a igreja não tinha me expulsado, eu deveria prestar serviço da melhor forma possível. Depois disso, em meu dever, eu ia para onde quer que os líderes me mandassem. Se me mandavam oferecer apoio a igrejas que enfrentavam perigos, eu ia. E obtinha alguns resultados após um tempo. Mas eu não queria nunca mais falar do assunto. Eu queria me proteger daquilo e simplesmente esquecer. Mas eu não conseguia. Era como se isso estivesse marcado no meu coração e não fosse embora. Pensar nisso era doloroso e eu me sentia profundamente culpada. Então um dia li algo nas palavras de Deus que lançou luz sobre meu estado. Deus Todo-Poderoso diz: para o bem de sua própria segurança e para não serem presos, escaparem de toda a opressão e se situarem num ambiente seguro, muitas vezes os anticristos imploram e oram por sua segurança. Só quando se trata de sua segurança pessoal, eles realmente confiam em Deus e se entregam a Ele. Eles têm fé verdadeira quando se trata disso, e sua confiança em Deus é verdadeira. Eles só se importam com orar a Deus pedindo que Ele garanta sua segurança, não pensando nem minimamente no trabalho da igreja nem em seu dever. No trabalho, a segurança pessoal é o princípio que os orienta. Qualquer lugar que seja seguro, esse é o lugar em que eles farão algum trabalho. E, de fato, serão proativos e positivos em seu trabalho, exibindo seu grande senso de responsabilidade e lealdade. Se algum trabalho envolve riscos e é propenso a dar errado, a fazer com que seu realizador seja encontrado pelo grande dragão vermelho, eles inventam suas desculpas, repassam-no para outra pessoa e encontram uma chance de fugir dele. Assim que haja perigo, ou assim que haja qualquer sinal de perigo, eles inventam um jeito de se livrarem e de abandonarem o dever, sem qualquer preocupação com os irmãos. Eles só se importam em se livrar do perigo. No coração, podem já estar preparados. Assim que o perigo apareça, eles largam imediatamente o trabalho que estão fazendo,
sem se importar com o decorrer do trabalho da igreja ou com a perda que isso pode causar aos interesses da casa de Deus ou com a segurança dos irmãos e irmãs. O que importa para eles é fugir. Eles têm até um as na manga, um plano para se proteger. Assim que o perigo os alcance, ou eles sejam presos, eles dizem tudo o que sabem, inocentando-se e absolvendo-se de toda a responsabilidade para preservar a própria segurança. Esse é o plano que tem de prontidão. Essas pessoas não estão dispostas a sofrer perseguição por acreditar em Deus. Elas têm medo de ser presas, torturadas e condenadas. Fato é que sucumbiram a Satanás há muito tempo. Elas morrem de medo do poder do regime satânico e têm ainda mais medo de que coisas como tortura e interrogatório duro possam acometê-las. No que diz respeito aos anticristos, portanto, se tudo corre bem e não há nenhuma ameaça à sua segurança ou algum problema com isso, e nenhum risco é possível, eles podem oferecer seu zelo e sua lealdade e até mesmo os seus bens. Mas se as circunstâncias forem ruins e eles puderem ser presos a qualquer hora por acreditar em Deus e desempenhar o dever, e se sua crença em Deus puder fazer com que sejam demitidos de sua posição oficial ou abandonados pelas pessoas próximas, eles serão excepcionalmente cuidadosos, não pregarão o Evangelho, nem testificarão de Deus, nem cumprirão seu dever. Quando há o menor sinal de dificuldade, eles se tornam sensitivos. Quando há o menor sinal de dificuldade, na mesma hora, eles querem devolver à igreja seus livros das palavras de Deus e qualquer coisa relacionada à crença em Deus, a fim de permanecerem seguros e ilesos. Uma pessoa assim não é perigosa? Se fosse presa, ela não se tornaria um Judas? Um anticristo é tão perigoso que pode se tornar um Judas a qualquer momento. Sempre existe a possibilidade de darem as costas para Deus. Além disso, eles são extremamente egoístas e maus. Isso é determinado pela natureza e pela essência de um anticristo. Os anticristos são extremamente egoístas e malvados. Eles não têm fé verdadeira em Deus, muito menos têm devoção a Deus. Quando encontram um problema, só protegem e guardam a si mesmos. Para eles, nada é mais importante do que a própria segurança. Eles não se importam com quanto dano é feito à obra da igreja. Contanto que ainda estejam vivos e não tenham sido presos, isso é tudo o que importa. Essas pessoas são extremamente egoístas. Não pensam nos irmãos e irmãs nem um pouco, nem no trabalho da igreja. Pensam apenas na própria segurança. São anticristos. Amém. 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 As palavras do julgamento e da revelação de Deus entraram diretamente no meu coração. Eu não tinha onde me esconder, não conseguia escapar. Eu era esse tipo de pessoa que só quer proteger a si quando confrontada com perigo, sem nenhuma consideração pelo trabalho da igreja nem pela vida dos irmãos. Eu era egoísta e desprezível. Quando eu cheguei a Tinhan, vi que o ambiente era terrível. Eu corria perigo de ser preso ou de perder a minha vida. Arrependi-me de ter ido lá para cumprir um dever. Quando soube que havia um malfeitor interrompendo as coisas numa igreja que precisava ser tratada, eu inventei desculpas para não ir por medo de ser presa e torturada. Relutante, eu acabei indo, mas, já que eu só pensava em minha segurança, eu voltei cedo demais antes de resolver as coisas. Eu estava ciente de que havia problemas sérios naquela igreja e que eu devia lidar com eles. Mas eu queria salvar minha pele. Usei minha posição para dar ordens em vez de fazer trabalho real.
E até obriguei outros irmãos a lidar com isso enquanto eu me escondia num lugar seguro, sendo desprezível. O que fez com que os problemas da igreja não fossem resolvidos por vários meses. Até inventei uma desculpa que parecia sensata, que como líder, eu devia proteger minha segurança para fazer o meu trabalho. Mas na verdade, eu só estava inventando uma desculpa para fugir do perigo. E quando Zontin foi presa e espancada até a morte, eu continuei pensando em minha segurança pessoal, temendo ser presa e torturada até a morte. Até quis encontrar uma oportunidade para abandonar meu dever e sair de lá. Depois de dispensada, eu não quis ajudar com as consequências e corri para a minha cidade. Os irmãos não me repreenderam, mas no fundo, senti Deus me abandonar, se enojar de mim e me condenar. O meu maior arrependimento foi que a igreja me deu uma chance de ser uma líder confiando-me tantos irmãos. Mas num momento difícil eu fugi sem me importar se os outros morressem ou vivessem, sem pensar em como o trabalho da igreja seria impedido. Eu me tornei uma desertora, uma traidora que cobiça a vida e um objeto de piada de Satanás. E isso se tornou uma ferida eterna no meu coração. Por meio da revelação dos fatos, eu vi que eu era uma covarde e que eu vivia de forma egoísta sem nenhuma humanidade. As palavras de Deus acertaram em cheio, revelando as segundas intenções desprezíveis escondidas no fundo do meu coração. Eu não podia fugir da realidade. Àquela altura, senti meu pecado profundo de trair a Deus e que eu não merecia sua salvação. Também pensei em como Deus encarnou 2 vezes para salvar a humanidade, em como Ele deu tudo. 2000 anos atrás, o Senhor Jesus foi crucificado para redimir a humanidade, entregando a última gota do seu sangue. Nos últimos dias, Deus encarnou novamente para salvar a humanidade corrupta, arriscando a sua vida para operar no covil do grande dragão vermelho, perseguido o tempo todo pelo Partido Comunista. Mas Deus nunca desistiu de salvar a humanidade. Ele continua expressando verdades para nos regar e prover para nós. Deus deu tudo pelo homem. Seu amor por nós é tão real, tão altruísta. Mas eu era muito egoísta e baixa. Em meu dever, eu só protegia a mim mesma e ignorava o trabalho da igreja. Eu devia tanto a Deus e não merecia viver diante dele. Tudo o que eu queria era prestar serviço a Deus para que eu pudesse aliviar um pouco a minha pecaminosidade. Em dezembro de 2021, fui eleita novamente como uma líder de igreja. Mas ao pensar em como eu tinha traído a Deus e que não merecia ser uma líder, eu contei chorando a um líder como eu tinha sido uma desertora. O líder me disse: "Passaram-se anos e você ainda está presa nesse estado de negatividade e equívoco. Assim fica difícil ganhar a obra do Espírito Santo." Correto. Quando nós falhamos, não podemos cair em negatividade. Isso só nos afasta ainda mais de Deus. Buscar a verdade para entender a vontade de Deus é essencial. É sim. Passaram-se vários anos. Por que então eu ainda estava tão desanimada por causa da minha transgressão e do meu equívoco sobre Deus? Como eu deveria resolver meu estado? Depois disso, fiz um esforço para orar e buscar. Li isto nas palavras de Deus. Mesmo que você ache que Deus o abandonou e que você está em escuridão, não tenha medo. Contanto que você ainda esteja vivendo e não esteja no inferno, você ainda tem chance. Mas se você for igual a Paulo, que no fim testificou que para ele viver é Cristo, está tudo acabado para você. Se puder acordar, você ainda terá uma chance. Qual é a chance que você tem?
Você pode vir para diante de Deus, orando e buscando, dizendo: ó Deus, ilumina-me para eu entender esse aspecto da senda de prática e esse aspecto da verdade. Contanto que seja assim qualificado, você tem esperança de salvação e sobreviverá até o fim. Essas palavras são claras o bastante? Vocês ainda estão propensos a ser negativos? Não, não estamos. Quando as pessoas entendem a vontade de Deus, sua senda é larga. Se não entendem sua vontade, ela é estreita. Há escuridão em seu coração e elas não têm senda para trilhar. Aqueles que não entendem a verdade são da seguinte forma, são detalhistas, queixam-se e entendem Deus errado. Assim, ao caminhar, sua senda desaparece. Na verdade, as pessoas não entendem Deus. Se Deus tratasse as pessoas de acordo com a imaginação delas, a raça humana teria acabado há muito tempo. Eu não quero ver ninguém sentindo como se Deus o tivesse deixado ao relento, como se Deus o tivesse abandonado ou lhe dado as costas. Tudo o que quero ver é todos na estrada para buscar a verdade e procurar entender Deus, avançando corajosamente com uma determinação inabalável. Sem receios ou fardos, não importa que erros você tenha cometido. Não importa o quanto você tenha se desviado ou quão seriamente tenha transgredido. Não permita que se tornem fardos ou bagagem que você tenha que carregar em sua busca para conhecer Deus. Continue marchando adiante. O tempo todo Deus mantém a salvação do homem no coração. Isso nunca muda. Essa é a parte mais preciosa da essência de Deus. Deus ficou bravo com os ninivitas, porque seus atos perversos haviam chegado a seu olhar naquela época. A sua raiva provinha de sua essência, contudo, quando a raiva de Deus se dissipou e ele concedeu sua tolerância ao povo de Nínive mais uma vez, tudo que ele revelou ainda era sua essência própria. Essa mudança toda foi devida a uma mudança de atitude do homem em relação a Deus. Durante esse período, o caráter inofensivo de Deus não mudou. A essência tolerante de Deus não mudou. E a essência amorosa e misericordiosa de Deus não mudou. Quando as pessoas ofenderem a Deus, Ele trará a sua raiva sobre elas. Quando as pessoas se arrependerem realmente, o coração de Deus mudará e a sua raiva cessará. Quando as pessoas continuarem teimosamente a se opor a Deus, a sua raiva será incessante e a sua ira as oprimirá pouco a pouco, até que sejam destruídas. Essa é a essência do caráter de Deus. Independentemente de Deus estar expressando ira ou misericórdia, é a conduta, o comportamento e a atitude do homem que o homem mantém para com Deus, no fundo do coração, que ditam o que é expresso por meio da revelação do caráter de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Ouvir as palavras de Deus me comove muito. Cometer erros ou transgressões num dever não é assustador. Desde que a pessoa volte atrás, Deus não se lembrará. Ele será misericordioso e a salvará. Sim. Fiquei tão comovida e me senti profundamente culpada quando li essas palavras de Deus. Percebi que entendi Deus errado durante todos esses anos. A vontade de Deus é salvar a humanidade o máximo possível. Ele não desistiria de ninguém por causa de uma transgressão momentânea. Mas ele lhe dá oportunidades de arrependimento. É igual ao povo de Nínive. Deus só disse que os destruiria porque eles estavam cometendo o mal, opondo-se a ele e o ofendendo. Mas antes de destruir Nínive, ele enviou Jonas para compartilhar a palavra de Deus, dando-lhes uma última chance de se arrepender. Quando se arrependeram diante de Deus, ele retirou a sua ira e a transformou em tolerância e misericórdia, perdoando seus atos malignos. Isso me mostrou o grande amor e misericórdia de Deus pelas pessoas.
A ira profunda e a misericórdia generosa de Deus seguem princípios e mudam de acordo com a atitude das pessoas em relação a Deus. Sim. Embora as palavras de julgamento e revelação de Deus até condenem e amaldiçoem, isso é só o confronto de palavras, não são eventos reais. Para mim, a vontade de Deus era que eu entendesse seu caráter justo e inofensivo, que eu tivesse um coração de reverência a Ele e me arrependesse diante dele, para que, a qualquer hora, sob qualquer circunstância, eu pudesse cumprir um dever com devoção. Sim. Sim. Àquela altura percebi que eu era teimosa e rebelde demais. Eu entendi Deus errado por anos, delimitando-me com base em noções, prendendo-me num beco sem saída. Mas Deus não tinha desistido da minha salvação. Eu não entendia a intenção de Deus de me salvar. Isso me lembra de algo que Deus disse. A misericórdia e a tolerância de Deus não são raras. O verdadeiro arrependimento do homem é... Amém. Verdade. Embora Deus tenha sua ira e julgamento e suas revelações sobre nós e nos condene e amaldiçoe, Ele é cheio de amor e misericórdia. Se não entendemos seu caráter justo, tendemos a entendê-lo errado. Eu me senti muito arrependida após entender o desejo de Deus de salvar a humanidade. Eu não queria fugir das minhas transgressões passadas, nem continuar entendendo Deus errado. Estava pronta a me arrepender. Eu queria usar a lição desse fracasso para alertar a mim mesma. Eu fui tão egoísta, vil e mesquinha. Ao enfrentar perigo, eu me tornei uma desertora e ignorei o trabalho da igreja. Percebi que meu ponto fraco era meu medo da morte. Eu devia buscar a verdade para resolver isso. Amém. Mais tarde, li estas palavras de Deus. Da perspectiva das noções humanas, se eles pagaram um preço tão alto para propagar a obra de Deus, deveriam ao menos ter recebido uma boa morte. Mas essas pessoas foram torturadas até a morte antes da hora. Isso não está de acordo com as noções humanas, mas Deus fez precisamente isto. Permitiu que acontecesse. Que verdade pode ser buscada em Deus ter permitido que isso acontecesse? O fato de Deus permitir que eles morressem daquela forma era sua maldição e condenação ao seu plano e bênção. Não era nada disso. O que era? As pessoas agora refletem sobre a morte deles com muita dor no coração. Mas era assim que as coisas eram. Os que acreditavam em Deus morriam assim, e isso faz o coração das pessoas doer. Como isso se explica? Quando tocamos nesse tópico, vocês se põem no lugar deles. Então seu coração se entristece e vocês sentem uma dor oculta? Vocês pensam, essas pessoas espalharam o evangelho de Deus e deveriam ser vistas como boas. Então, como elas puderam ter tal desfecho? Na verdade, foi assim que seus corpos morreram e pereceram. Esse foi o meio como partiram do mundo humano. Mas isso não significa que o desfecho deles foi igual. Qualquer que fosse o meio da sua morte e partida, ou como aconteceu, não foi como Deus definiu os desfechos finais daquelas vidas, daqueles seres criados. Isso, portanto, é algo que você deve ver com clareza. Longe disso, eles usaram precisamente aqueles meios para condenar este mundo e testificar dos feitos de Deus. Esses seres criados usaram sua vida, que é tão preciosa. Eles usaram o último momento de sua vida para testificar dos feitos de Deus, para testificar do seu grande poder e para declarar a Satanás e ao mundo que os feitos de Deus estão certos, que o Senhor Jesus é Deus, que Ele é o Senhor e é a carne encarnada de Deus. Até mesmo no momento final de sua vida, eles nunca negaram o nome do Senhor Jesus. Isso não era uma forma de julgamento sobre este mundo. Eles usaram sua vida para proclamar ao mundo, para confirmar aos seres humanos que o Senhor Jesus é o Senhor, que o Senhor Jesus é Cristo, que Ele é a carne encarnada de Deus.
que a obra de redenção que ele preparou para toda a humanidade permite que a humanidade continue viva. Esse fato é para sempre imutável. Até que ponto eles cumpriram seu dever? Foi ao grau máximo? Como o grau máximo se manifestou? Ofereceram sua vida. Isso, eles pagaram o preço com a vida. Família, riqueza e as coisas materiais desta vida são todas coisas externas. A única coisa que é interna para si mesmo é a vida. Para toda pessoa que vive, a vida é a coisa mais digna de ser valorizada, a coisa mais preciosa. E elas foram capazes de oferecer seu bem mais precioso, a vida, como confirmação e testemunho do amor de Deus pela humanidade. Até a sua morte, elas não negaram o nome de Deus, nem negaram a obra de Deus. E usaram o seu último momento de vida para testificar da existência deste fato. Essa não é a mais elevada forma de testemunho? É a melhor maneira de se fazer o dever. Isso é que é cumprir sua responsabilidade. Quando Satanás os ameaçou e aterrorizou, e no fim, até mesmo quando ele os fez pagar o preço de sua vida, eles não revogaram sua responsabilidade. Isso é que é cumprir o dever ao máximo. O que eu quero dizer com isso? Minha intenção é fazer com que vocês usem o mesmo método para testificar de Deus e para propagar o Evangelho? Você não precisa fazer isso, mas deve entender que é sua responsabilidade, que se Deus precisar que você o faça, deveria aceitá-lo como obrigação moral. Amém. Amém. Senti muita vergonha após ler as palavras de Deus. Ao longo das eras, santos sacrificaram sua vida para espalhar o Evangelho. Inúmeros foram martirizados por Deus. Alguns foram apedrejados até a morte. Alguns morreram fritos em panelas, outros foram crucificados. E tantos missionários sabiam que, ao virem para a China, eles corriam o perigo de ser mortos. Mas mesmo assim arriscaram sua vida para compartilhar o Evangelho de Deus. E agora, muitos crentes têm sido torturados e perseguidos até a morte pelo partido por espalharem o Evangelho, sacrificando sua vida para dar um testemunho retumbante de Deus. Foram perseguidos por serem justos. A morte de todos tem sentido e Deus a aprova. Sim. Sim. Morrer para o bem de espalhar o Evangelho e de dar testemunho de Deus é a coisa mais valiosa e significativa de todas. É mesmo. Antes eu não via essas coisas claramente, mas sempre queria viver. Eu achava que tudo acabaria quando eu morresse. E diante da perseguição louca do partido, eu desisti do meu dever e levei uma existência desprezível. Isso é uma mancha permanente e uma transgressão séria. Quando eu só enfrentava situações terríveis sem ser presa, eu traía a Deus porque tinha medo de morrer. Vi que eu não entendia o governo onipotente de Deus. Não importa o que encaremos na vida, o que soframos, tudo é ordenado por Deus. Não podemos fugir disso. Sim. Sou grata pela orientação de Deus que me permitiu entender isso, para eu mudar de opinião e encarar a morte corretamente. Esse pensamento me deu mais fé. Depois disso, não importava o que eu enfrentasse. Eu estava disposta a confiar em Deus e a dar testemunho sem abandonar meu dever. Graças Amém. a Deus. Em 6 de julho de 2022, minha parceira me procurou e nervosa disse: "Olha, algo aconteceu, 3 líderes foram presos." Eu me senti incomodada quando ouvi isso. Eles tinham contato com muitas pessoas e casas. E um deles esteve em contato conosco poucos dias antes. Precisávamos cuidar das consequências para impedir perdas ainda maiores. Mas eu ainda me sentia um pouco tímida e temerosa. Se a polícia estivesse monitorando esses irmãos, eu poderia ser pega se tivesse contato com a polícia. Mas então eu me lembrei da lição dolorosa que eu aprendi quando me tornei uma desertora, de como eu traía Deus e ofendi o seu caráter. Essa era uma dor da qual nunca me esqueceria.
e eu não queria repetir meu erro. Assim, eu fiquei orando a Deus. Ó Deus, tenho medo daquilo que enfrento hoje, mas desta vez quero permanecer fiel ao meu dever e não fugir. Por favor, dá-me fé e força. Instruí os irmãos a ficarem de olho em sua segurança e transferi os livros das palavras de Deus para locais seguros. Ocorreu-me que minha casa também não era segura. Por isso quis informar minha sogra para que ela alugasse um quarto naquele dia. Quando estava me aproximando da entrada, eu vi 2 homens jovens de preto, não ousei entrar e fui para a casa de um parente para descobrir o que estava acontecendo. Eu soube que a minha sogra já tinha sido presa e que aqueles homens de preto, na verdade, eram policiais. Mais tarde descobri que uma irmã que tinha saído para instruir os irmãos a se mudar não tinha voltado e, provavelmente, também tinha sido presa. As circunstâncias não me deram tempo para pensar. Corri para fazer outro trabalho com minha irmã parceira. Descobri que aquilo tinha sido uma operação coordenada do Partido Comunista e que 27 pessoas tinham sido presas entre a noite do dia 5 e o dia 6. Confrontada com uma situação tão terrível, eu sabia que Deus estava me dando uma chance de fazer uma escolha diferente. No passado, eu tinha sido uma desertora que traiu a Deus. Eu não podia decepcionar Deus de novo. Mas devia confiar em Deus e trabalhar com os outros para lidar com as consequências e cumprir o meu dever. Eu me senti mais calma e em paz quando pensei nisso desse jeito. Isso foi uma experiência valiosa. Ser capaz de buscar a verdade e aprender uma lição quando falhamos faz o sofrimento valer a pena. Sim. Quando volto a falar sobre a minha transgressão, sou capaz de enfrentar e admitir que eu cobiço a vida, que sou egoísta e desprezível. Mas eu não quero mais ser esse tipo de pessoa. Eu quero que essa transgressão seja como um alarme, que ela me lembre de não repetir o mesmo erro. Esse fracasso me leva a desprezar esse caráter corrupto em mim e a não querer viver de modo tão egoísta. Agora, quando vejo irmãos num estado semelhante, eu lhes ofereço comunhão para que possam entender o caráter justo e inofensivo de Deus como um alerta. Essa transgressão está gravada no meu coração e é muito dolorosa, mas se tornou uma experiência preciosa na minha vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa experiência é tão boa.